Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco do gerenciamento das comunicações do projeto. O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar que informações do projeto elas sejam planejadas, coletadas, construídas e entregues às pessoas que realmente precisam conhecer, precisam ser notificadas daquela informação. Então vai desde a controlar essas informações, recuperar essas informações e, claro, monitorar para verificar se realmente aquelas informações elas estão sendo distribuídas de uma maneira apropriada, organizada e se esse processo de comunicação ele está sendo efetivo durante a execução do projeto. Comunicação bem-sucedida, ela passa por questões de você conseguir construir uma estratégia que atenda às necessidades do seu projeto, da sua equipe interna e também das partes interessadas. Então você precisa se comunicar, você precisa definir um processo onde a sua equipe ela vai saber como se comunicar no projeto, seja através de definição de ferramentas ou de processos para que essa comunicação ela aconteça de uma forma efetiva. Muito importante também as partes interessadas. É essencial que a gente saiba se comunicar com o nosso cliente, com o dono do produto, para evitar ruídos, para diminuir a possibilidade de problemas durante a nossa execução, durante a comunicação, essa colaboração, a troca de mensagens no nosso projeto. Então, é muito importante que a gente garanta que as informações corretas, as informações apropriadas sejam comunicadas conforme um plano de estratégia de comunicação do nosso projeto. Ela busca também evitar mal-entendidos durante o processo de comunicação. Então, o esforço do processo de comunicação, do planejamento das comunicações, ela foca muito em evitar os mal-entendidos, os equívocos, através de uma seleção cuidadosa de meios, de métodos, de templates, de formatos, que é construído durante esse processo de planejamento das comunicações. É importante ressaltar que durante a nossa execução do projeto, diversas vezes a gente trata essa comunicação de uma forma escrita. Uma das ferramentas para ajudar a gente nessa construção dessa comunicação escrita são os 5 Cs. Então a gente busca aí uma comunicação, uma escrita correta, concisa, clara, controlada e coerente. Correta é utilizar a gramática corretamente, a ortografia corretamente. Isso ajuda muito quando a gente está fazendo esse processo de comunicação, tentando ser mais efetivo. Concisa, seja resumido e focado na comunicação. Então tente resumir, tente trabalhar o seu texto de forma clara. Utilize a linguagem que o destinatário conhece. Então, tente chegar o mais próximo possível da linguagem que o destinatário conhece. Coerente, utilize um fluxo lógico. Por exemplo, introdução, meio e fim, que é a base aí de qualquer tipo de redação que nós construímos. Controladas, use um fluxo de palavras adequado e, se possível, utilize também imagens para poder se comunicar, para poder expressar aquelas informações que você está querendo que chegue ali na outra ponta, no seu destinatário. Importante também, pessoal, é o planejamento e boas práticas para as reuniões. Então, uma reunião boa, ela é curta, ela é focada, ela tem um objetivo muito bem definido. Importante você comunicar antes o objetivo da reunião para todos os participantes. Importante também se a reunião ela foi programada para 1 hora, é importante que você respeite o tempo dos outros participantes. Se por acaso atingiu o tempo da reunião e a reunião ela não finalizou ainda, é só você agendar uma outra reunião para poder conseguir terminar alguma coisa que ficou pendente naquela reunião. Importante também, prepare uma lista de tópicos para a reunião. Então coloque aí lista de tópicos, defina o tempo de cada tópico. Mantenha o foco da reunião. Então, tente manter e não fazer com que os participantes saiam daquele tema definido, do foco da reunião, senão a reunião ela deixa de ser objetiva e acaba se perdendo. Envie para os participantes a lista de tópicos com antecedência, o objetivo da reunião, a duração da reunião. Sempre busque fazer uma ata da reunião. Se for uma reunião ali com o teu cliente,
envie posteriormente para ele dar o aceite daquelas informações discutidas na reunião, para você também se resguardar das decisões que foram tomadas. E caso seja necessário, já agende a próxima reunião. Então, caso seja necessário, marque já, agende o tempo de duração, aproveite a oportunidade com todos os participantes ali presentes para já agendar uma próxima reunião. É importante também, no plano de gerenciamento das comunicações, que vocês definam os meios que vão ser utilizados para a comunicação. Então, por exemplo, a gente pode definir um conjunto de ferramentas que vai ser utilizado e por quem será utilizado. Então, eu posso definir no meu plano que, para eu me comunicar com o meu cliente, eu vou utilizar o e-mail. Para a minha equipe, eu vou utilizar o Slack. Não, eu posso utilizar, por exemplo, comunicação com o meu cliente, o WhatsApp, ou o Skype, ou o Google Meet para as minhas reuniões. Então, no plano de comunicação, a ideia é que a gente consiga definir quais são os canais de comunicação que eu vou utilizar. Mais do que isso, eu posso ir além, eu posso definir também templates dessa comunicação. Então, por exemplo, se eu for agendar uma reunião com o meu cliente por e-mail, eu posso ter um template já prontinho, um texto básico escrito, onde eu vou ter como que eu faço para mandar essa marcação de reunião. E aí, provavelmente, nesse template pode ter tópicos, o tema da reunião, a duração. Então, te ajuda a manter um padrão correto de comunicação definido no seu projeto. Uma ferramenta muito interessante para a gente conseguir ter uma visão geral de quem deve ser comunicado ou o tipo de comunicação que eu devo utilizar é a matriz RAC. Essa matriz ela leva em consideração quem é o responsável por aquilo, quem aprova, quem deve ser consultado e quem deve ser informado. Então aqui, por exemplo, eu tenho a declaração do escopo, onde o gerente do projeto é o responsável por aquela atividade, por aquele artefato. Quem aprova ou valida, ou seja, quem vai ali dizer sim ou não para aquela modificação ou para aquela entrega, quem deve ser consultado, então todas as partes interessadas devem ser consultadas, então elas podem dar, por exemplo, um feedback em relação àquela modificação ou àquela entrega, e quem deve ser informado sobre algum tipo de modificação ou alteração ou entrega daquele material, daquele artefato. Então aqui eu tenho, por exemplo, que a equipe do projeto ela deve ser informada. Então, nesse caso aqui específico, a equipe do projeto ela não tem nenhum tipo de poder no controle do escopo. Eu tenho aqui também, muito interessante, a declaração do escopo, um template que pode ser utilizado no começo. E aqui eu ainda tenho como, então, estratégias e procedimentos. Então, declaração de escopo deve conter todas as entregas e marcos de forma clara, com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis. O gerente de projeto deve subdividir as principais entregas do trabalho e tal. Então aqui eu posso ter, inclusive, quais são os procedimentos para eu poder avisar todos esses interessados nesses diversos artefatos que eu tenho no meu projeto. Quando eu estou planejando as comunicações, um dos resultados é o plano de comunicação. Normalmente isso é um documento onde compõe todas essas informações que vocês viram até agora. Então, a matriz de comunicações, templates, como deve ser feito, gerenciamento de reuniões. Então, esse documento, normalmente ele contém todas essas informações para que eu consiga ter uma comunicação efetiva e evitar mal-entendidos durante a elaboração do meu projeto.